Questão 20 CMC, prova 2020, ensino médio. Se prepara que o enunciado é maior do que a resolução. Leia o fragmento de texto a seguir. E o príncipe Cluzir Shah narrou o seguinte. Um navio que voltava de Serendib, nome antigo de Ceilão, atual Sri Lanka, trazendo grande quantidade de especiarias, foi atingido por violenta tempestade. A embarcação teria sido... Faltou um ponto final aqui, né? Pronto, agora tá aí. A embarcação teria sido destruída pela fúria das ondas se não fosse a bravura e o esforço de 3 marinheiros que, no meio da tormenta, manejaram as velas com extrema perícia. O comandante, querendo recompensar os valentes marujos, deu-lhes 241 catis. Catil, moeda, unidade de peso. As moedas foram colocadas em uma caixa para que no dia seguinte, por ocasião do desembarque, o almoxarife as repartisse entre os 3 corajosos marinheiros. Aconteceu, porém, que durante a noite, um dos marinheiros acordou, lembrou-se das moedas e pensou, será melhor que eu tire a minha parte, assim não terei ocasião de discutir ou brigar com meus amigos. E, sem nada dizer aos companheiros, foi pé ante pé até onde se achava guardado o dinheiro. Dividiu-o em 3 partes iguais, mas notou que a divisão não era exata e que sobrava um catil. Por causa dessa mísera moedinha, é capaz de haver amanhã discussão e rixa. O melhor é jogá-la fora. E o marinheiro tirou a moeda ao mar, retirando-se cauteloso. Levava sua parte e deixava no mesmo lugar a que cabia aos companheiros. Horas depois, o segundo marinheiro teve a mesma ideia. Foi à arca em que se depositara o prêmio coletivo e dividiu-o em 3 partes iguais. Sobrava uma moeda. Ao marujo, para evitar futuras dúvidas, veio a lembrança de tirá-la ao mar. E dali voltou levando consigo a parte que se julgava com direito. O terceiro marinheiro, ignorando a antecipação dos colegas por completo, teve a mesma iniciativa. Levantou-se de madrugada e foi, pé ante pé, à caixa dos catis. Dividiu as moedas que lá encontrou em 3 partes iguais. A divisão não foi exata. Sobrou um catil. Não querendo complicar o caso, o marujo atirou no mar a moedinha excedente, retirou a terça parte para si e voltou tranquilo para seu leito. No dia seguinte, na ocasião do desembarque, o almoxarife do navio encontrou um punhado de catis na caixa. Soube que essas moedas pertenciam aos 3 marinheiros. Dividiu-as em 3 partes iguais, dando a cada um dos marujos uma dessas partes. Ainda dessa vez, a divisão não foi exata. Sobrava uma moeda que o almoxarife guardou como paga do seu trabalho e de sua habilidade. É claro que nenhum dos marinheiros reclamou, pois cada um deles estava convencido de que já havia retirado da caixa a parte que lhe cabia do dinheiro. Adaptado de Tarran Malba, o homem que calculava. Esse aqui deu o nome do livro de onde eles tiraram essa historinha, né, galera? Olha só, seguindo aqui, com base no texto, qual seria a diferença entre a quantidade de moedas do primeiro marujo para o terceiro marujo? Então, pessoal, observem aí que teve várias ocorrências, né, onde cada um dos marujos, eles foram até a caixa, tiraram a terça parte para si e sempre sobrava um catil que eles jogavam no mar. Então, é basicamente isso que aconteceu. E daí, assim, o problema ele está pedindo aqui, ó, galera, a diferença entre a quantidade de moedas do primeiro marujo para o terceiro marujo após todos esses eventos e, claro, após ainda o recebimento das moedas por parte do almoxarife lá, que ele pegou o que sobrou e ainda deu mais um pouquinho para cada um deles, né? Então é isso que a gente tem que calcular, a diferença do primeiro para o terceiro. Lembrando, né, galera, que o primeiro marujo, ele foi lá na caixa, pegou a primeira parte para ele e depois recebeu mais um tanto no final. Bem como os outros 2 marujos também passaram pela mesma situação, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Então vamos lá, galera, vamos se organizar aqui para a gente não se perder, né? Primeiramente, eu vou colocar aqui o primeiro marujo, tá bom, galera? Vejam aqui que ele chegou lá na caixa e encontrou 241 catis. Eu não vou ficar voltando no texto, tá, galera? Porque assim, o que acontece vamos dizer, são eventos que são praticamente a mesma coisa, né? Cada um deles vão lá, toma a terça parte para si e deixa o restante lá, tá bom? Então vamos lá, ó. O primeiro marujo, ele chega lá, o primeiro marinheiro, né? Ele chega lá e encontra 241 catis na caixa. Aí o problema fala, né? Que ele divide isso aqui em 3 partes iguais e daí sobra um catil que ele joga fora, joga no mar, né? Galera, 241 se a gente dividir por 3 é bem fácil, dá para fazer de cabeça no nível que a gente tá, né? Vejam que 241, né? No caso, se a gente dividir 240 por 3, a gente vai chegar aí no valor de 80. Daí, claro, 241, como tem uma unidade a mais, vai sobrar 1. Foi exatamente o que o problema nos disse. Então, galera, olha só o que eu sei, né? O primeiro marujo, ele chegou lá, encontrou 241 catis, dividiu isso aqui por 3, né? Ou seja, ficaram 3 partes de 80 catis cada uma e sobrou 1, né? O que é esse sobrou 1? Sobrou 1 é essa moedinha que sobrou e que ele acabou jogando fora, né? Então aqui daí ficou 3 partes de 80, vou colocar aqui até em outra cor para a gente não se confundir, né, galera? 3 partes aqui daí de 80, tá bom? Aí sobrou uma que ele jogou fora. Aqui daí menos uma, né? Certo, galera? Essa aqui daí que é a nossa ideia, tá bom?
E agora o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Bom, esse 80 aqui eu sei que já são as moedas que o primeiro marinheiro tomou para si, né? Agora eu tenho que saber quantas moedas sobraram ali, de modo que daí chegou o segundo marinheiro e fez a mesma coisa. Então o que eu faço aqui, né, galera? Bom, eram 241. Primeiramente aqui daí ele tirou essa moeda, ficaram 240, certo? Aí eu tenho que fazer 240 menos 80, que é a parte aí que o primeiro marinheiro tomou para si, né? Então 240 menos 80, de cabeça isso aqui fica 160. Essa operaçãozinha aqui é fácil, né, galera? Aí ficaram 160 moedas quando chegou o segundo marinheiro e fez a mesma coisa, né? Deixa eu até pegar e copiar isso aqui, pessoal. Vou colar aqui na próxima telinha aqui, porque aqui acho que vai faltar um pouco de espaço, tá? Então, olha só, que daí aconteceu isso aqui, né? Agora chegou o segundo marinheiro, encontrou esses 160 catis aqui, fez a mesma coisa, né? Ele pegou 160, dividiu em 3 partes iguais, né? Agora fica um pouquinho mais difícil fazer de cabeça, vamos fazer na mão mesmo, não tem problema, né, pessoal? Então, olha só, 3 vezes 5 dá 15, 16 menos 15 fica 1, baixei o 0. 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 dá 1. Como o problema já nos informou, sobrou um catil, né? E aqui daí foram obtidas 3 partes de 53 catis cada uma, né? Então, olha só, 3 partes, de novo, só que agora de 53 catis, tá bom? 3 partes de 53 catis. Daí, claro, teve a historinha que ele foi lá e jogou um fora, né? Que é esse um aqui, que é o resto, tá bom? Galera, e a partir do momento que ele joga esse um catil fora, se havia 160, ficaram 159, né? Aí de 159, ele tirou 53 para si, certo? Porque o problema fala, cada um deles divide em 3 partes, joga uma fora e tira essa parte para si. Então, o que a gente tem que fazer aqui daí, eu vou fazer aqui embaixo, 159 menos 53. Vamos lá, como é que vai ficar isso aqui? 9 menos 3 dá 6, 5 menos 5 dá 0, e 1 aqui daí a gente só abaixa, né? Maravilha? Que daí ficaram 106 catis, né? Porque daí chegou o próximo marujo, agora eu vou colocar aqui, né? Terceiro, ficaram 106 catis. Aqui daí chegou o terceiro marinheiro, o terceiro marujo, e tomou daí, né? Fez a mesma coisa, dividiu em 3 partes, sobrou uma, jogou uma fora, e vamos lá fazer o cálculo, né? Bom, 106 aqui daí, a gente vai dividir o 106 por 3, logicamente, conforme o problema nos informou, em cada etapa tem que sobrar 1, né? Isso, claro, que vai acontecer. 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 dá 1, baixamos o 6, 3 vezes 5 dá 15, 16 menos 15, isso aqui dá 1, né, galera? Logicamente, sobrou uma, certo? E foram formadas aí 3 partes de 35 catis cada um, né? Então, aqui daí, vou colocar aqui daí em vermelho de novo, né? 3 partes aqui, 3 partes de 35 catis cada um. E daí, menos esse 1 aqui, né? Menos esse 1 aqui, que foi a moeda que sobrou, que o marinheiro jogou fora. Vejam que foram os mesmos... Então assim, né, pessoal, claro que a gente precisa raciocinar um pouquinho em cima do problema, mas foram eventos repetitivos, e isso torna o problema um pouco mais simples, né? É só a gente ir repetindo as mesmas etapas, fazendo aí os mesmos cálculos, né? Cálculos que são relativamente simples, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para não se perder aí no meio do problema, é claro, né? Tá bom? Então aqui daí, esse marinheiro aqui formou aí 3 partes de 35 cada uma, né? Aí jogou uma fora aqui, para a gente saber quantas sobraram no final, a gente faz agora as 106 menos as 35 que ele levou, né? Então, se a gente fizer aqui, 106 não, né? Desculpa, pessoal. Teve uma que foi fora. Então, aqui daí, tirando essa que foi fora, ficam 105, né? Que é 106 menos essa que foi fora, ficam 105. Agora, a gente faz 105 menos 35, certo? 5 menos 5 dá 0. 1 fica 0, vem 1 para cá. 10 menos 3 dá 7. Então, 70 catis aí sobraram. Vou colocar aqui daí mais uma coluninha aqui daí, que é o fim, tá? Ficaram aqui daí, né? 70 catis aqui daí no final. Tá bom, pessoal? E esses 70 catis aqui ainda, vejam que o problema ainda não acabou, né? Detalhe importante aqui que eu vou dar um destaque aqui pra gente, ó. O primeiro marinheiro, num primeiro momento, ele levou 80 catis, né? O segundo marinheiro levou 53 e o terceiro levou 35 para si. Agora, a gente ainda tem que pegar esses 70 e dividir em 3 partes, e cada uma dessas partes é dada para cada um dos marinheiros, né? Que chegou lá o almoxarife, pegou os 70 catis que estavam na caixa, né? Após os 3 marinheiros terem aberto elas e levado as suas partes. Então agora a gente ainda tem que dividir esse 70 por 3 e somar aqui, né? No 80, no 53 e no 35, para ver ao fim com quantas moedas cada um deles fica, né? Na verdade, como o problema aqui ele só pediu a diferença entre o primeiro e o terceiro, só me interessa aqui quanto ficou o primeiro e o terceiro marinheiro, né? Bom, então vamos lá, né, galera? Vamos dividir aqui o 70 por 3, né? Se a gente dividir aqui daí o 70 por 3, fazer aqui, ó. 70 dividido por 3, 3 vezes 2 dá 6, 7 menos 6 dá 1, baixo 0,
3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 dá 1. Sobrou 1, conforme o problema disse, que foi a moedinha que o almoxarife ficou para si, né? Como recompensa do trabalho e da habilidade dele lá, né? Então aqui daí, pessoal, fica mais 23 para cada, tá bom? Fica aqui daí mais 23 para cada. Mas agora ainda tem uma sacada bem bacana aqui, né, galera? Vejam que essas 23 para cada, mais um detalhezinho aqui. Eu fiz esse cálculo aqui, claro, né? Estava englobado aqui no passo a passo que a gente fez. Só que agora vejam só como a gente ainda poderia ter economizado um certo tempo aqui, ó. Esses 23 catis para cada, eles vão ser acrescentados. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Esses 23 catis, eles vão ser acrescentados em cada um deles, né? Tanto aqui quanto aqui, que é a parte do terceiro. Então, claro, né? Se eu vou adicionar uma certa quantidade nas moedas que o primeiro marinheiro tem, e se eu vou adicionar uma certa quantidade nas moedas que o terceiro marinheiro também tem, essa quantidade que está sendo adicionada nos dois, ela nem vai fazer diferença, porque afinal de contas, o problema está pedindo quanto é isso, que é 80, menos o 35. Na verdade, somando 23 em cada uma delas. Mas como eu estou somando a mesma quantidade em cada uma delas, nem faria diferença isso aqui, né, pessoal? Claro que foi um cálculo banal aqui, né? Mas ainda assim, na hora da prova, quem percebesse isso ganharia um tempinho e não precisaria fazer esse cálculo, tá? Então, saca só, o que ficaria isso aqui? Basta que eu faça 80 menos 35, tá? Só concluindo aqui, né, pessoal, reforçando aqui, qual seria a ideia? Eu teria que pegar esses 23 aqui que cada um ganhou, somar aqui e somar aqui. Mas vejam que como eu estou somando a mesma parcela em cada uma das partes ali, não ia fazer diferença isso aqui. O meu resultado ia ser exatamente o mesmo. Então, por isso que não havia necessidade, né? Mas, enfim, então vamos lá. Fazendo aqui daí a subtração, galera, como é que fica isso? Ó, 8 fica 7, vem 1 para cá, 10 menos 5 fica 5 e 7 menos 3 fica 4. Portanto, a diferença aí entre a quantidade de moedas do primeiro e do terceiro marinheiro é igual a 45, certo, pessoal? Então, 45 catis aqui daí é a diferença, né, que o problema nos pediu. Vamos ver lá aqui agora as alternativas, né? Alternativa aqui, então, portanto, pra gente, galera, de letra B.